Deus quer falar com você. O que tem feito esse mundo? O que tem feito essa sociedade? Regar esse mundo com as lágrimas. O que tem feito? O que tem feito com que esse mundo se torne o vale das lágrimas? Vamos ver algumas coisas que tem feito a nossa sociedade chorar, cair em lágrimas. As tragédias. Tragédias são responsáveis pelas lágrimas. Você assistiu agora, recentemente, a tragédia de Brumadinho. Não foi um desastre natural, foi um erro de cálculo. Provavelmente chegará um número de 300, mais de 300 o número de mortos. A tragédia no CT do Flamengo, jovens, cheios de esperança, com 14 anos, morreram carbonizados. Só para você ter uma ideia, só do que já aconteceu esse ano. Imagine os familiares, que nunca mais encontrarão os corpos das vítimas. A mãe que perdeu o marido, a mãe que perdeu o filho, a esposa que perdeu o marido, o pai que perdeu seus filhos. Isso traz lágrimas. Imagine os pais daqueles garotos que foram queimados, quando souberam, seus filhos estavam dormindo, o fogo começou a pegar, não teve tempo de socorrê-los, morreram aos gritos, aos berros, queimados. Isso traz lágrimas. Acidentes fatais. Você está tranquilo esperando o marido chegar e de repente sabe que uma tragédia ocorreu. Ele sofreu um acidente e não resistiu aos ferimentos. Fatal. Irmãos, tragédias inesperadas, tragédias que ocorrem em nossas vidas, são a causa das lágrimas, fazem com que esse mundo pranteie, com que esse mundo chore. Desastres naturais também são causa das lágrimas. Tsunami na Indonésia, 300 mil pessoas mortas. Tsunami no Japão, furacões, deixam centenas, dezenas de milhares de pessoas desabrigadas, órfãos, mutiladas, mortas. Filhos ficam sem pais, esposas ficam sem maridos, pais ficam sem seus filhos. Terremotos, no século XX já aconteceram 97 grandes terremotos, matando 2 milhões de pessoas. Quem que quando chega em casa, tudo que comprou, tudo que ajuntou, o fogo queimou, a água levou, sonhos destruídos pelas tragédias, pelos incêndios, os desastres naturais, inundações, chuvas, furacões, terremotos, que têm sido comuns no nosso século. Talvez Franca não experimentou isso ainda, mas 30 dias atrás uma pequena chuva quase pôs a cidade de pernas para o ar. Mas quantas dessas tragédias, quantas pessoas não têm chorado por essas tragédias? Quando você chega e vê tudo que você juntou queimado, evacuado, escorrido pela água, destruído pela fúria da natureza, mortos, prejuízos, isso tem sido motivo dessa sociedade estar em prantos. Ela está assustada. Jesus disse que homens desmaiarão de terror pelas coisas que hão de acontecer. Eles estão desmaiando. Que mais que traz lágrimas? A parábola do filho pródigo. Filhos que abandonam seus lares, que abandonam seus pais, que se rebelam. A mãe e o pai que cuidou com tanto carinho, que amou, vestiu, deu de comer, ensinou, educou, vê o filho de repente, irreconhecível, voltando as costas, deixando o lar, se endurecendo e sumindo. Isso é motivo de lágrimas. Quanta mãe não chora o abandono de um filho, a rebelião de um filho, a perda de um filho para as drogas, perda de um filho para o álcool, a perda de um filho para o crime. Abandone a rebelião.
Quantas mães não passam noites em claro, não encharcam seus travesseiros por causa dos filhos? O filho pródigo é um motivo de derramar lágrimas. Outros abandonam tudo isso e abandonam também a fé. Rebelam-se contra o Senhor que os salvou, contra o Senhor dos céus e da terra. Desprezam o santo evangelho, como Esaú desprezou seu direito de primogenitura. E isso causa uma profunda dor, lágrimas. Não há pai cristão que se alegre em ver o filho desviado, fora dos caminhos do Senhor. Isso traz lágrimas. Que mais? Doenças são uma causa de muita gente estar chorando. Choro pelas doenças que debilitam o corpo e a alma. Existem mais de 200 tipos de câncer que matam 8.700.000 pessoas por ano. Pessoas vítimas do HIV, vítimas de doenças crônicas, de enfermidades agudas que molestam, que vivem sob efeitos de remédios, pessoas que padecem diante de enfermidades físicas e choram de dor, choram de medo, choram de pânico, por estarem exaustas. Doenças não só no corpo, mas na alma. Pessoas que têm pânico, depressão, surtos psicóticos, bipolaridades. Isso leva às lágrimas, porque leva à infelicidade, à tristeza. Que mais traz as lágrimas? Produz esse fenômeno, esse efeito, a dor. Choramos por dor no corpo, choramos por dor na alma, choramos por solidão, choramos por desânimo, choramos por frustração, choramos por perda, choramos por derrotas, aquilo que dói. A traição dói. Quem já foi traído pela esposa sabe o quanto dói. Quem foi traído pelo marido sabe o quanto dói. Pelos filhos, por amigos que você confiou, que te apunhalaram, traíram. Isso dói. Isso traz lágrimas. A dor da traição, a dor do ódio, a dor da vingança, da solidão, da depressão. Quantos já não choraram por isso? Está doendo, pastor, está doendo, Deus, está doendo o peito, está doendo a alma, está doendo o corpo. E as pessoas derramam lágrimas por isso. Que mais é o motivo delas derramarem as lágrimas? A humilhação. Quantos aqui já não foram humilhados? Quantos aqui já não foram envergonhados por pessoas tiranas, más, mesquinhas, que denegriram você, acabaram com a sua imagem, fizeram você submeter ao ridículo? Talvez o seu marido, quando você padeceu na mão desse homem que te humilhou, ou a esposa, ou entes queridos, patrões ou amigos, ímpios, que esfregaram coisas na sua cara, fizeram você comer o pão que o diabo amassou, fizeram você passar situações vergonhosas, deploráveis, e talvez você sente as lágrimas, talvez as lágrimas que caem, são as lágrimas da humilhação, as lágrimas da vergonha, as lágrimas de alguém que teve a sua dignidade ferida, que teve a sua hombridade ferida. E você vive num mundo assim, de gente rude, austera, desses déspotas, que tem prazer de nos rebaixar. Talvez você foi. E é o choro da vergonha, o choro da decepção, pessoas que pisaram em você. Pastor, fui pisado, desprezado. O meu choro é o choro do desprezo, o choro da rejeição, o choro da humilhação, o choro de ser esquecido. Esqueceram, não se lembram de mim. Isso causa lágrimas. Tragédias, desastres naturais,
filhos que nós perdemos para o mundo e para as drogas, doenças no corpo e na alma, dores, humilhação e o sofrimento. Sofrimento. Talvez uma das maiores causas do choro que produz sofrimento. As causas do sofrimento são as mais diversas: dificuldade financeira, acidentes, crises familiares, domésticas, financeiras e profissionais. Talvez você sofre, sente medo, sente fome, tem traumas e sofre tanto por esse trauma. Foi molestada no passado, abusada sexualmente na infância, perdeu tudo, quebrou, ficou na rua da amargura, se endividou até o pescoço e não conseguiu, não consegue sair, e sofre, tem medos que a maioria desconhece, medos agudos, medos íntimos, medos pessoais, e aquilo te faz estar debaixo de uma servidão, de uma escravidão, talvez até fome você já passou, e isso traz choro, faz as lágrimas caírem. Talvez você é assim, rejeitado pelos pais, violentado por uma mãe, rejeitado por um pai, violentado por um marido, um marido explosivo, agressivo. Quanto você já não chorou, minha irmã, na mão desse homem? Um esposo rude, grosso, insensível, egoísta, egocêntrico. Quantas vezes você já não chorou, mãe, na mão de um filho ruim, ingrato, mal agradecido? Quantas vezes você já não sofreu a miséria, a pobreza, pegou filas e filhas, se humilhando para arrecadar uma merreca do governo, para conseguir o favor de alguém rico, para ter o que comer, para ter o que vestir, para ter o que remediar os filhos. E quantas vezes sozinho, sem alento, sem atenção, sem um ombro amigo, as lágrimas caíram nos corredores da casa, debaixo do chuveiro, no quarto, o travesseiro foi testemunha das lágrimas. Quantas lágrimas. Olha para o seu passado, olha para as suas mãos, não estão aí registrados? As lágrimas não estão aí? As marcas? Talvez não estejam nas mãos, talvez estejam nas costas, nas pernas, na cabeça. O que você passou para estar aí? Quanto choro você não passou? E a última causa, talvez é a maior causa das lágrimas: a morte. Quantos já não choraram pelo luto? Você quer ver alguém chorando? Vá a um velório, vá a um acidente onde teve uma vítima fatal. Ter que lidar com o luto, meu irmão, não é brincadeira para ninguém. Diz aí para mim o dia que você foi lá e o caixão se abriu e era seu pai que estava lá. As lágrimas caíram. E era o seu marido, o homem que você amava, esperava tanto, e um acidente levou ele precocemente, como um acidente levou meu pai precocemente, com 40 anos, meu pai morre, deixa uma mulher viúva, com 3 meninos pequenos, inesperadamente, abruptamente, quando você viu o seu filho morto, o luto, meu irmão. Primeira Guerra Mundial levou 20 milhões de pessoas, Segunda Guerra 70 milhões de pessoas, no Brasil são assassinados 60 mil pessoas, no mundo inteiro 50 milhões de crianças são mortas no ventre, o aborto. É um mundo de luto, é um mundo de morte. Como é ruim encarar o luto. E sabe o que é pior? Tem gente que você ama, que você vai ver morrer. Só de eu pensar nisso, que eu sei que um dia eu vou ter que encarar o luto dos meus familiares, o luto das pessoas que eu amo,
Vai chegar. Daqui um dia, querido, a sua parceira vai te deixar. E você, infelizmente, vai ter que ir lá no velório. Aquela amiga, companheira de tantos anos, vai te deixar. E com certeza você vai derramar muita lágrima.